Então tá, vamos começar a falar sobre o capítulo 6, o Império Romano. Tá? No caso do livro de vocês, ele está titulado como A Civilização Romana, certo? Mais precisamente na Península Itálica, na Itália atual, na Europa. Vamos começar a ver aí é um marco divisório, né? Porque a partir daí depois a gente começa a ver a questão da história medieval. Em alguns livros esse é o marco, né? É o marco que dá a divisão entre o mundo antigo para o mundo medieval. Daí nós vamos entrar no mundo medieval do ano 500 até o 1492, até o início das navegações. A gente começa a falar, na primeira parte do livro, a gente começou a falar um pouquinho sobre a pré-história, seria antes, né? Nós estamos falando agora das civilizações antigas, certo? E logo após isso vamos entrar em alguns outros impérios, né? Nós já falamos um pouco dos gregos, agora vamos falar um pouco dos romanos, né? Vamos, acho que até ficar uma boa parte de tempo só se dedicando a Roma, que eu acho que é muito importante, né? Mas antes de começar a entrar no livro de vocês, eu separei alguns livros para utilizar, o que eu tenho aqui. Um deles é Uma Breve História do Mundo, do Blainey. Esse aqui eu tenho 3 livros deles, acho que é Uma Breve História do Cristianismo, que é do mesmo autor, se não me engano, acho que é do mesmo autor. Estou olhando para cima porque os livros estão aqui em cima. Esse aqui, e eu tenho Uma Breve História do século XX também. Acho que é muito válido para a gente conhecer um pouco mais da história, assim, mais breve, né? Uma leitura mais simplificada. E ele começa assim no capítulo 8, na página 87, vai falar que Roma foi construída como seus historiadores e escritores de fábula gostam de proclamar, sob 7 colinas. Nem todas as colinas, no entanto, eram povoadas nessa jovem Roma. A cidade era muito pequena para que um espaço tão grande assim fosse necessário. Atrás da cidade, murada, corria o rio Tibre, ou desaguava no Mediterrâneo, a menos de 40 km de distância. Às vezes, amarelado decorrente à lama arrastada pelas águas desde as colinas íngremes após a chuva forte. O rio era usado por pequenos barcos e transportava carga para cima e para baixo de sua desembocadura. Inicialmente, um monarca governava a cidade e o pequeno território ao redor, mas em 509 a.C., as famílias proprietárias de terra foram vitoriosas, e sua república veio durar quase 5 séculos. A pequena cidade de Roma ainda lutava para sobreviver. Em 309 a.C., foi sitiada durante 7 meses por um exército de gauleses, que finalmente entrou e destruiu metade da cidade. Roma ainda não era comandada nem metade da Península Itálica. Em 300 a.C., nem mesmo controlava Milão e região de Veneza. Depois Veneza ser um importante interposto comercial na Europa. Em 300 a.C., nem mesmo controlava Milão ou região de Veneza, que ainda não era uma vila. Roma governava do lado rival, sob a influência de Cartago, a poderosa cidade na costa norte da África. E assim ele vai falando, ele vai explicando, mas é bem sucinto, né? Esse livro ele comenta isso num outro livro, acho que eu até levei para a sala, né? Ele faz uma definição da fundação de Roma. É isso aqui, eu levei na sala de Histórias do Mundo Sem Partes Chatas, que é mais cômica, que ele começa falando: todo fã de Jornada das Estrelas sabe que Roma foi fundada em 753 a.C. pelos Romulanos e pelos Remanos. O que poucas dessas supostas pessoas se dão conta
porém, é que a Jornada nas Estrelas não é real. Roma, na verdade, foi fundada pelos etruscos, povo predominantemente no país que hoje conhecemos como Itália. Era habitada, contudo, principalmente por latinos, e em 509, essa jovem raça da antiga linhagem indo-europeia expulsou o último etrusco e formou uma república. Mas aquilo que eu sempre discuto com vocês em história, né? A história sem algo mais bonitinho, lindo, mais com mais requintes de uma mitologia, né? Não atrai muitas pessoas. Né? Mas a explicação é que foi uma junção de povos e não uma questão mais mitológica, como a gente vai ver mais na frente do livro de vocês. O livro de vocês, ele começa a falar justamente de uma mistura, né? E ele vai dizer que há duas versões sobre a origem de Roma. Uma versão mais científica e uma versão mitológica. Eu acho que isso é importante a gente saber esses dois lados da história de Roma. Vai ficar um pouco comprido esse vídeo porque eu só vou fazer então são uns 40 slides. Eu separei bastante coisa. Então vamos lá, capítulo 6. Passamos na metade do livro já, né, gente? Mas aqui vai tomar um bom tempo nesse capítulo aqui. Certo? Então vamos lá, Roma. Monarquia. No caso aqui ele está falando da fundação de Roma até o século VI a.C. Tá? Depois vamos ver alguns outros termos que eles usam com antes de Cristo, depois de Cristo, tá? E A e C no caso, mas a gente vai para frente, vamos ver para não se preocupar, que possivelmente isso pode cair no Enem e tem caído corriqueiramente no Enem essas definições aí, não utilizando mais antes de Cristo e depois de Cristo, tá? Depois de Cristo não se usa porque é depois de Cristo, não precisa botar DC. Bom, no livro de vocês ele começa a fazer aquela questão mais, né, científica do descobrimento das versões, né, do surgimento de Roma, né, que ele vai começar que Roma nasceu num pequeno povoado de terras férteis. Bom, nasce, né, se não fosse fértil, as pessoas não ficariam ali, né? Então, interessante de um ponto, né, ter terra fértil. No centro da Península Itálica. Bom, faz sentido, era no centro. Roma ficava no centro da Península Itálica, na Botinha. Né, recebendo o quê? Influência de diversos povos indo-europeus, que se fixaram na região no século X a.C., como os latinos falísticos, depois vamos ver a definição desses dois, os sabinos. Certo? E as colinas, aquelas 7 colinas que eu tinha lido, né? Então aqui as colinas de Platino, Equinino, Quirinal, Célio e Vimal. No caso ele está falando de aqui só de 5. No outro livro ele fala de 7. Bom, faltou o nome de 2 então. Então foram ocupadas por comunidades tribais. Então eram tribos, né? Evidência arqueológica, por isso que eu acho que é uma questão mais científica, né? Aponta por volta de 900 a.C. o início da imigração e domínio dos etruscos no território do Lácio, até que no século VIII a.C. a cidade de Urbs, de Roma, teria sido fundada, certo? Então esse é o primeiro parágrafo do livro de vocês, a gente entender mais ou menos um pouquinho de uma explicação mais científica da origem de Roma. Bom, aqui eu coloquei, eu não preciso explicar, porque isso aqui é só para vocês saberem que o latino era o habitante do Lácio, que em latim é chamado de Latium, não sei falar latim. Tá? E os falísticos é o povo indo-europeu que falava a língua itálica. O falístico semelhante ao latim. Os falísticos habitavam a cidade de Faleia e seus arredores. Tá? O sabino, povo da região central da Península Itálica. Território original dos sabinos compreendia as atuais regiões do Lácio, Úmbria e Abruzzo. Aqui vocês procuram essas cidadezinhas na internet, colocam no Google, vê no Google Maps e vê onde é que elas ficam, vocês têm uma noção de onde é que é a partir de Roma, né? E os etruscos, habitantes da Etrússia, atualmente a Toscana. A Toscana eu já coloquei aqui, né, cidades românticas.
Toscana, Itália. Então aqui a gente pensa o romance, lembra na Toscana, na Itália, certo? Bom, daí eu coloquei aqui, nós vamos ver aqui mais ou menos no centro, né, de Roma, da Itália, perdão, fica Roma. Tá? E depois nós vamos começar a ver alguns grandes problemas que tiveram com Cartago, né? Aqui nós estamos falando da Sicília com os gregos, aqui estão aqui os etruscos, sabinos, latinos, os sanitas, né? Terento, aqui vão os gregos, e o grego que Mar Egeu e o Jônio, como nós vimos anteriormente. Então aqui ele vai dizer que é um mapa que é a Itália primitiva e seus principais povos. Então nós estamos começando a ver, depois vem a União, depois vem a monarquia, depois vem a República e assim vai indo, né? Certo? Bom, como nós vimos na primeira parte falando um pouco da questão científica, agora vamos ver a questão mais mitológica, a questão mais romântica da história de Roma. A versão histórica, né? Eu devia ter falado versão histórica. Bom, o que acontece? Tá? Mas além dessa versão histórica, há uma versão lendária, uma lenda, sobre a fundação de Roma, registrada pelo poeta Virgílio na Eneida, elaborada por diversos atores gregos e romanos. No caso, vem aquela lenda, né, do Rômulo e Remo, na fundação de Roma, que tem a questão da história, é ligada à origem mitológica, que se na linha tradicional dos dois irmãos gêmeos, Rômulo e Remo, participavam da fundação da cidade após terem sido abandonadas no rio e salvos por uma loba que os amamentou, mantendo-os vivos. Bom, é a lenda, né? Bom, isso aqui é de um livro. Daí eu trouxe na questão de um outro livro, no próximo slide, que ele vai falar o seguinte, ó. Segundo a mitologia, os gêmeos Rômulo e Remo, filhos de Marte, o deus da guerra, foram abandonados e depois do nascimento, mas resgatados e criados por uma loba. Aqui está que demonstra bem como é que posteriormente teriam sido adotados por um pastor. Rômulo cresceu e fundou Roma em 753, aqui que eu falei, AEC, antes da Era Comum, ao passo que Remo foi morto após uma briga. Tá? Então vamos prestar atenção nesse AEC aqui, que possivelmente pode cair em vestibulares e no Enem, que seria antes da Era Comum. Tá? Certo, pessoas? Vamos passando então. Bom, algumas outras questões das pesquisas históricas, tá? Indicam que as aldeias que deram origem à cidade foram reunidas e viveram sob um governo monárquico, ou seja, uma monarquia. Se a gente pensa no governo monárquico, a gente pensa que tem um rei, até o século VI a.C. Porém, havia clãs também, que eram comandados por um rei, e detinha também o comando de um exército. Então a gente pensa assim, bom, eles tinham uma organização administrativa, porque se tinha um exército, né, tinha uma organização administrativa, né, e dos assuntos da justiça e a função de sacerdote. Então o rei tinha o quê? O rei que eram comandados por um rei, e o rei detinha o comando do exército, da justiça e a função de sacerdote. Os 4 primeiros reis seriam Rômulo, Numa, Pompílio, Túlio Hostílio e Anco Márcio. Fazem parte das narrativas lendárias da história de Roma, o período monárquico que compreende o governo dos 3 últimos reis, Tarquínio o Velho, Servio, Túlio, Tarquínio e Soberbo. Esses aqui são só nomes, a gente precisa se preocupar muito com isso, acredito eu, né? Refere-se ao período de dominação etrusca, esses aí existindo registros históricos sobre suas existências. É muito complicado essa coisa de existências históricas, até porque se tu pensa nessa época, quem é que contava história era através do rei, que pedia para contar a história. Então não era uma história científica onde as pessoas tendiam a contar a verdade. Até hoje não é assim, a história não conta a verdade, a história conta o lado que acha o historiador está achando que é importante, não os fatos reais. Todo historiador devia contar os fatos reais, mesmo assim a gente tem um pouco de
dificuldade em fazer isso. Mas aqui é basicamente o rei pagava para pessoas escrever de acordo com o que o rei queria, não contra o rei. Bom, aqui está no livro de vocês, tem aqui a lenda da fundação de Roma. Bom, isso aqui não preciso ler, porque eu já comentei alguns pedacinhos para vocês ali. Eu utilizei 2 livros, a segunda, aquela parte que eu falei, essa aqui é a História Compacta do Mundo. Esse livro aqui eu tirei um pedacinho também, que ele vai fazer referência, né? Ele faz referência até na época, na parte quando ele está falando dos gregos e não dos romanos. Bom, durante esse período, Roma possuía o quê? Uma economia essencialmente agrícola. Então a gente pensa, Roma nessa época tinha uma economia essencialmente agrícola. Lembrando que tinha terras férteis no primeiro parágrafo do livro. Do ponto de vista social, a elite romana era formada pelo quê? Pelos patrícios. Então, a questão da pirâmide. Então, patrícios. Quem eram os patrícios? Eram grandes proprietários de terra, que constituem uma aristocracia detentora de privilégios políticos e religiosos. É interessante isso aqui que a gente sempre vê, né, nessas civilizações ali, né, sempre tem esses 2 pontinhos, né, a detentora de privilégios, né, mas detém os privilégios políticos e religiosos. Então depois hoje em dia nós temos uma divisão do Estado e da Igreja, a gente entende o porquê disso, né? Abaixo deles estavam os plebeus. Quem eram os plebeus? Homens livres, mas também não tinham direitos políticos e eram, portanto, marginalizados. Certo? Muitos desses plebeus eram o quê? Clientes, plebeus clientes, indivíduos que prestavam serviço aos patrícios. Quem eram os patrícios? Aqui, eu odeio quando eu faço assim, eu devia ter dividido tudo, que seria mais fácil de explicar, até para mim procurar aqui. Os patrícios, aqui em cima, proprietários de terra, que constitui uma aristocracia dentro de privilégios, questão política e religiosa. Então, os plebeus eram clientes, de indivíduos que prestavam serviço aos patrícios, além de ser dependentes ou agregados. Na mais baixa situação social estavam os escravos, endividados e vencidos em guerras, endividados porque participavam de muitas guerras, considerando um simples instrumento de trabalho e ainda pouco numerosos no período monárquico. Então, a mais baixa estavam os escravos. Bom, escravo é aquela parte mais baixa, sempre endividados e envolvidos em guerras. Né? Pode ser indivíduos convencidos de guerras. Né? Seria o que? Deixa eu ver se está certo isso. Eu peguei certo, só um pouquinho pausar. Aqui não, é vencidos. Tira isso aqui, ó. Que é só vencidos em guerras, considerados simples instrumentos de trabalho e ainda pouco numerosos no período monárquico. Depois vão ter mais escravos. Lembra que aqui esses escravos não eram só negros, tá? Também eram escravos brancos. Do ponto de vista político, o rei acumulava funções executivas. Essa aqui é também muito interessante. Funções executiva, judiciais e religiosas. Mas seu poder era controlado por quem? Por um senado. Ou seja, o Conselho dos Anciões, denominado pelos patrícios. Quem dominava os conselhos dos senados eram os patrícios, como nós vimos no slide anterior. Tá? O conjunto de cidadão em idade militar, aptos para lutar, formava a Assembleia ou a Cúria. Depois a gente vai ver quem eram os cidadãos que eram aptos para lutar, né? Certo? Mas pra gente vamos ver isso aí. Bom, no fim do século VII a.C., ou antes da Era Comum, a estabilidade romana foi quebrada pela dominação dos etruscos, que impuseram sua força militar e política, passando a nomear o quê? Os reis de Roma. Então, dominação dos etruscos, impuseram sua força militar e política, passando o quê? A nomear os reis de Roma. Então, Tarquínio, o Soberbo, o último rei da origem etrusca,
que governou de 564 a.C., ou antes da Era Comum, a 509 antes da Era Comum, foi deposto por uma insurreição liderada por patrícios. No mínimo, está fazendo muita coisa que os patrícios não estavam aceitando. A monarquia foi abolida e o Senado passou o quê? A representar o poder supremo, configurando-se em um regime de características oligárquicas. Oligarquia é uma palavrinha que nós vamos utilizar muito em história, né? As oligarquias, depois quando fomos estudar no Brasil, vamos estudar muito essas oligarquias, tá? Então, regime de características oligárquicas, que seria o quê? Uma república, a res pública, né? Bem, no caso, bem parecido com o que nós temos, né? Para a gente entender, vou ver se eu acho aqui a raiz da palavra, né? Antes de a gente começar a questionar, né, sobre o que é e não é, eu acho que a gente tem que, antes de entender o significado de qualquer palavra, a gente tem que entender a raiz da palavra. Deixa eu ver se tem aqui a república nesse livro, eu acho que tem sim. Devia ter parado o vídeo. Não tem república aqui. Mas é res pública, coisa pública. Aqui não era muito coisa pública não, né? Bom, agora vamos ver o ponto 2. República do século VI, antes da Era Comum, até o século I, antes da Era Comum. A República está na página 163. Está mudando rápido esse livro aqui, estou achando até interessante isso. 22 minutos. Então, nós vamos começar agora a falar do governo republicano, tá? Ele passou a ser exercido por quem? Por magistrados. Quem eram esses magistrados? O livro de vocês está ali, né, no cantinho dizendo que o termo originou-se do latim, que seria magistratus, que significa cargo de governar, ou a pessoa que governa. Funcionário do poder público investido de autoridade. Em Roma, referia-se aos detentores de cargos políticos. Não é o nosso magistrado que nós temos hoje em dia, o juiz. Tá? Então, só, o governo republicano passou a ser exercido por magistrados, tá? Que seriam o quê? Funcionários públicos com assessoria do Senado. Na prática, o órgão máximo de poder da nova estrutura política instaurada em Roma era o Senado. Então, o órgão máximo nessa época de Roma era o Senado, que exercia o quê? Funções legislativas e controlava toda a administração e as finanças, tendo poder até mesmo para declarar guerras. Isso aqui também. Inclusive hoje no Brasil, se a gente for pegar a nossa Constituição, a gente for ver assim, o governo federal, o poder executivo, ele pode declarar guerra a qualquer outro país sem o conhecimento do Senado, sem o Senado votar? Não. O Brasil só pode fazer guerra contra o país se o Congresso, não sei se é o Congresso ou o Senado, mas se for aprovado. Então não é um ato unilateral, não é só o ato do presidente da República. Tem que ter o ato do Congresso estar também de acordo com o que está acontecendo e o que vão fazer. Tá? É a mesma coisa aqui. Mas no caso era o Senado, como o Senado tinha a diretoria, era o quê? Era o órgão máximo, ele que decidiria se vai ter guerra ou não. Isso é bem interessante. Então, seus membros vinham de grupos restritos de famílias abastadas e eram vitalícios. O que é vitalício? Pai para filho. Vitalício até o resto da vida, se não me engano. Vitalício para o resto da vida. Nós temos que passar de pai para filho. Não passa de pai para filho. Mas vitalício é para o resto da vida. Então, os magistrados tinham o quê? Função de administrar a república
e eram eleitos para mandatos de 1 ano e não recebiam nenhuma remuneração por esse trabalho. É interessante se a gente for olhar assim hoje em dia, não vamos dar dinheiro para os políticos, por que o político tem que receber dinheiro, porque está trabalhando para o Estado? É justamente isso, né? Nesse caso aqui, tu vê que hoje ele tem que pagar salário, e na minha opinião, acho que um político deveria ganhar muito, ser muito bem pago, né? Eles já são bem pagos, mas eu acho que deveria ter muito mais e cortar, não pagar os privilégios, só dar o salário, e ele com o salário teria que se virar. Se ele quiser pagar o funcionário, tira do bolso dele. Né? Aí a gente vê aqui, ó, o que levava que somente os mais ricos a se candidatar para a magistratura. Então não adianta tu pegar os mais ricos, não ficou 2 pontos aqui, é 1 ponto só, não pagar salário e fazer com que os pobres não vão querer, porque só tem que sustentar. Então tu acaba tirando o quê? Elimina os pobres, deixa fora, só os ricos ficam lá dentro, por quê? Eles têm dinheiro e conseguem se manter. E outra, fazer com que a máquina pública funcione para eles e não para o povo. Né? Hoje em dia, aqui no Brasil, a gente fazer uma pesquisa, que eu acho que deveria ser feita, né? Eu sou um crítico disso aí, né? E pegar os valores que esses políticos têm, faz um levantamento e colocam aí para ver como é que é, quem é que nos representa, quem é a classe política que nos representa no Brasil hoje. Não é aquela classe mais pobre. Geralmente são mais ricos, ainda é uma oligarquia política, eu vou dizer, você tá bem maluquinho mesmo, mas é uma oligarquia política. Inclusive que passa de pai para filho. Certo? Preciso dar exemplos aí. Não? Bom, também tinha as divisões aí, certo? Para chegar à magistratura, né? E eram eles, tá? Nós temos vários, um pouquinho grande, né? Um pouco de decoreba mesmo, mas eu acho que a gente tem que entender que eram os cônsules, os pretores, censores, esse é o mais fácil. Os edis e os questores, certo? Quem eram eles? Tá? Os cônsules, sempre número de 2 eram os mais importantes, magistrados. O que eles faziam? Propondo as leis, presidindo o Senado e as assembleias. E, em caso de guerra, nomeando um ditador temporário. Certo? Então, de novo, cônsule, 2. Leis, presidia o Senado, as assembleias. E, em caso de guerra, nomeava um ditador temporário. Pá, mata. Pretores, administrava a justiça. Pretores, administrava a justiça. Justiça. Pretores, justiça. Censores, que faz o censo. Contagem e classificação da população, de acordo com a renda, de acordo com o dinheiro, certo? Então, é que nem nós temos hoje, classes divididas, né? Classe média alta, classe média baixa, e pobre, e miserável, certo? E assim, temos as divisões, nessa época também tinha isso. Os edis, que cuidavam da conservação, do abastecimento e do policiamento da cidade. Então, cuidavam da conservação, abastecimento, policiamento e policiamento da cidade. E os questores encarregavam do tesouro público, ou seja, das finanças do governo. Os questores cuidavam do dinheiro. Só pensar, questores, dinheiro, certo? Então vamos seguindo. Até que tá rápido, achei que ia demorar, tá na metade dos slides já. Então, as instituições republicanas complementavam-se com as assembleias romanas.
que seria a centurial, curial e tribal, encarregada da nomeação dos magistrados e da ratificação das leis. Ratificar seria o quê? Confirmar ou validar. No caso, confirmar a aprovação de uma lei que já passou pelo Senado. Então, as instituições republicanas complementavam com as assembleias romanas, que seria a assembleia centurial, curial e tribal, encarregadas de nomear magistrados e da ratificação. Ratificar aquilo, né, que seria ratificar, seria confirmar ou validar as leis. Bem, na Roma Antiga havia 3 assembleias. Aqui nós falamos a centurial. A centurial é a primeira delas, tá? Era convocada pelo cônsul. Consistia em uma reunião do exército. Tá? Era dividida em quê? Em centúrias. 100, 100, 100, 100. Grupos de 100. Era formada por patrícios e plebeus ricos. Aqui sempre pensa que onde tem grana é a parte mais de cima. Né? Aí tu vai entender. Patrícios e plebeus ricos que votavam as leis e decidiam o quê? Pela guerra ou pela paz. Isso aqui está errado aqui, essa religião aqui. E elegiam, elegiam. Os magistrados. Certo? E a curial também está errado aqui. Curial, ficou errado. Curial. Dedicava-se aos assuntos religiosos. Curial, dedicado a religiosos. A centurial era convocada pelo cônsul, homens 100 homens, tá? Dividido em centúrias, que seria a centurial convocada pelo cônsul, consistia numa reunião do exército, dividida em centúrias, grupo de 100 homens. Era formado por patrícios e plebeus ricos, que votavam as leis. Decidiam o quê? Pela guerra ou pela paz. Elegiam os magistrados. Então, essa aqui que iam eleger os magistrados. Né? A curial dedicava-se a assuntos religiosos. E a tribal era formada por 35 romanos. Inicialmente existia o quê? A concilia plebis, com a participação apenas da plebe, ou seja, as decisões plebiscita. Era apenas aos plebeus. Continuando. Depois, aqui não era parágrafo, mas bom, que eu botei para mais que não era parágrafo. Tá. Depois, os plebiscitos se tornaram-se obrigatórios e todos os cidadãos. As assembleias passaram a contar com a participação de patrícios e plebeus. Elegiam os magistrados em votação realizadas no fórum, né, no local denominado como comitium. Né, possuíam também atribuições judiciais. A partir do século III, antes de Cristo, passaram a votar todas as leis. Então, todas as leis que iam ser criadas iam ser votadas. Né? Não tinha algo mais, o rei decide. Então, era algo mais, uma república. É que bem da nossa origem hoje, né? E hoje o direito também é muito estudado, o direito romano. Né? Uma das principais vertentes é o direito romano. Depois temos o direito alemão e o direito norte-americano e o direito inglês também. Mas o principal para aquelas pessoas que querem estudar direito é ver a questão do direito romano. Então, ele vai explicar, o direito romano explica muita coisa, isso aqui. Certo? Bom, aqui está no livro de vocês, essa partezinha, esse organograma aqui da estrutura política da República Romana. Tá? E aqui a gente consegue ver, tá? Senado,
certo? O Senado tinha o quê? Funções legislativas e tinha o quê? O controle, tá? Administração mais finanças. E os questores exerciam funções administrativas, finanças, tá? A Assembleia Tribal era o quê? Elege a Edes, tá? Quer dizer, a Assembleia Tribal ela vai eleger o quê? Os questores, que vai cuidar, existem funções administrativas das finanças, e vai eleger a Edes, que é conservação, policiamento e abastecimento da cidade. Tá. A Assembleia Centurial elege censores, contagem e classificação da população, e na questão das guerras também, ditadores, em casos excepcionais de guerras, revoltas, etc., e caráter temporário. Tem que lembrar disso aqui sempre, caráter temporário. Assembleia Centurial, votação das leis e eleição de magistrados. Tá? Ele vai eleger o quê? 2 cônsules, né? Que seria o comando do exército, convocação do Senado, indicação do ditador em caso de guerra. Esse ditador vai ser o quê? Temporário. E os pretores, exercício de funções judiciais. Tá? Mas aqui nós temos o que? A concilia plebis, decisão da plebe, ou seja, os plebiscitos, depois dos plebiscitos tornaram-se obrigatórios, todos cidadãos, patrícios e plebeus, e a Assembleia Curial, que no caso seria para assuntos religiosos, aqui na questão, vou só fazer uma cruzinha aqui, questão religiosa, parece um mais, mas é uma cruz, tá, gente? Certo? Então, aqui o sistema político republicano era controlado pelos patrícios. Daí seu caráter oligárquico. Quem eram os patrícios? Só vocês verem depois no livro de vocês. Os patrícios eram quem tinham, né, grandes proprietários de terra que construíam uma aristocracia detentores de privilégios políticos e religiosos. Era uma oligarquia. Os plebeus marginalizados e descontentes com a situação eram fonte de crescente tensão. A Roma republicana vivia sempre a possibilidade de uma convulsão social. A gente pode lembrar que nós estamos vendo aí a primeira águia que dominou o mundo. Nós estamos falando depois, mais para frente, nós vamos ver as outras 2 águias. Mas e das 3 teorias militares que são utilizadas, que seria assim a teoria. Eu vou pausar e eu ver se eu acho a teoria para não falar besteira. Não achei, mas assim, a primeira teoria é que quem dominasse o centro da Europa dominaria o mundo. Quem tivesse o melhor exército dominaria o mundo. No caso, o mundo era o mundo europeu. Então, o melhor exército dominaria o centro da Terra, dominaria o centro da Europa. Logo, dominaria o mundo. Certo? Os romanos conseguiram, mas mesmo assim, com a sua expansão, ele começou a ruir. Então, assim, a expansão ela começa a ser boa, algo é bom, mas depois ele começa a perder o controle, né? Então, para ter essas grandes empresas que nós temos hoje, se não tiver um controle forte, organizado, elas perdem o controle e acabam quebrando. Roma foi a mesma coisa, cresceu demais, perdeu o controle. Por quê? Tinha muitas pessoas que não eram cidadãos romanos, não pensavam como Roma pensa. No caso da Alemanha nazista, a mesma coisa, a gente for olhar assim, estrategicamente falando, foi exatamente isso. Muitos dos soldados que estavam lutando já no finalzinho da guerra não tinham origem alemã, tinham origem dos países que a Alemanha tinha invadido. Muitos eram poloneses, e assim vai indo. Tá? E daí essas teorias são as 3 teorias, que seria a primeira, o melhor exército, depois a segunda vem falar da questão da melhor marinha, né, que depois veio com a Inglaterra, e por último que seria quem dominasse os céus, né, dominaria o mundo. São as 3 teorias. Dos céus eu lembro que eu doei, as outras 2 não lembro quem é, eu tenho que um dia pesquisar isso de novo. Tá. Então, Roma republicana vivia sempre em possibilidade de uma convulsão social, sempre na briga. Certo? Bom, em 494 a.C., os plebeus revoltaram-se de Roma
revoltados, retiraram-se de Roma. Eles cagaram tudo, né? Quem eram os plebeus? Quem eram os plebeus? Os plebeus eram homens livres que tinham... E homens livres que não tinham direitos políticos e eram, portanto, marginalizados. Então, eles eram marginalizados. Então, os plebeus marginalizados, revoltados, retirados de Roma para o Monte Sagrado. E passaram o quê? A exigir representação política. Aí vira um caos. Os caras trabalhavam, pararam de trabalhar, e aí vão fazer o quê? A cidade começou a virar uma merda. Então, na cidade sem plebeus, as atividades de Roma ficariam paralisadas. A greve dos caminhoneiros. Romano, no caso. Tá? Imagina só, na época de Roma, os caminhoneiros não vão mais entregar mais nada, acabou. Tá? Com isso que eles conseguiram demonstrar sua importância real. Tá? Não refletir os direitos políticos. Deixa eu ver certo isso. Já vou ver. Eu estou com um livro aberto aqui. Não refletia os direitos políticos. Os patrícios cederam à pressão e criaram um cargo de tribuna da plebe, que eleitos pelos plebeus tinham poder de veto sobre decisões do Senado. Eles tinham poder de veto. Tu vê, assim, é isso que eu acho muito engraçado, né? Assim, quando as pessoas se juntam para fazer algo que é em prol do Brasil, ou em prol de alguma coisa, funciona. No caso aí funcionou. No caso dos caminhoneiros também. Até porque se os caminhoneiros hoje abrem a boca e falam que vão fazer uma nova paralisação, o governo vai acatar. Se quando a gente faz algo que é em prol do governo, em prol do governo, em prol do nosso país, as coisas tendem a melhorar e tendem a se concretizar. Se todo mundo fizer uma luta em prol da melhoria da educação, as coisas vão melhorar, a educação vai melhorar. Só que a gente não faz isso. A gente faz o quê? A gente discute coisas que são aleatórias da educação. E não discute o quê? Como melhorar e como o professor melhorar e como os alunos também melhorarem. A gente vive o quê? Na superficialidade das coisas. Agora, isso aí demonstra que quando a gente quer, a gente faz. Quando a gente quer, a gente não faz. Então tá. O acontecimento tinha sido tido por muitos como um dos primeiros casos de intensa mobilização popular para reforçar a concessão de benefícios por parte das classes dominantes. O que? Diminuir. Tu imagina se todo mundo no Brasil parasse, fizesse uma guerra geral e pedisse para quê? Para reduzir os salários dos políticos, tirar as mordomias, né? Fazer com que a reforma da Previdência afete primeiro eles, depois o povo. Mas por que a gente não faz isso? Tu vê, quando o troço funciona, quando as pessoas juntam num ideal comum, que seria o quê? Melhorar o Brasil para os brasileiros? Não. A gente fica fazendo subdivisões e criticando. Mas a gente critica em casa. E não vai fazer as coisas certas. Isso a gente não quer, porque dói, né? Cansa, cai o braço. Nem lavar louça. Outras concessões foram feitas pelos patrícios visando o quê? Atenuar, que seria o quê? Diminuir as tensões sociais. Funciona. Se nessa época funcionou, por que hoje não vai funcionar? E foram criadas o quê? A lei das 12 tábuas. 12 tábuas, perdão. 13 das 13 colônias. Estou vendo outra coisa. Seria o quê? A primeira compilação das leis romanas. Até então as leis eram transmitidas o quê? Oralmente. Eu falava as leis. O que aconteceu? Não, agora ao invés de ser leis orais, quase sempre eram manipuladas a favor dos patrícios, agora as leis estavam escritas e fixadas e expostas em tábuas no prédio do Fórum Romano. Aí acabou. Fica o dito pelo não dito. Fica algo registrado que está no papel. É o que é o certo. Não está no papel, está errado. Para conhecimento de todos. É o que aconteceu ano passado com você na questão da MIC. Esse ano está regulamentado, está no papel. Então é o que está no papel. Aí no caso é a mesma coisa. A MIC ano passado era o que? Era transmitida oralmente. Cada um falava uma coisa. A MIC desse ano o que? Escritas e fixadas
num livro organizado e o que está ali é o certo. Certo? Bom, para o conhecimento de todos, em 445 foi permitido que o casamento entre plebeus e patrícios e plebeus. E em 367 a.C., os plebeus passaram a ter acesso às terras públicas. Certo? Bom, mesmo assim, os conflitos sociais continuaram, principalmente em consequência das transformações econômicas provocadas pela política de expansão territorial da República Romana. Começou a se expandir. E aí começa a fazer o quê? Mais problema, mais gasto, mais dinheiro, precisa de dinheiro para se expandir. Para se manter o Estado, ele teve que talvez aumentar mais suas dívidas, aumentando. Quanto mais guerra que tinha, mais lucro a elite ia tendo, ia conseguindo. Então, entre os séculos V e III a.C., como conquistar toda a Península? Acho que ficou errado isso aqui. Ah, tá. Roma, perdão, aqui depois eu arrumo isso aqui, mas está no livro de vocês. Então, entre o século V e VI, Roma fez o quê? Conquistou toda a Península Itálica. Faltou um Roma aqui. A gente pegar um mapinha aqui, que acho que no próximo vai aparecer aí. O ponto alto dessas conquistas ocorreu com as guerras púnicas contra Cartago. Tá? Essa cidade, fundada pelos fenícios, controlava praticamente todo o comércio abastecimento mediterrâneo desde o enfraquecimento grego decorrente das guerras do Peloponeso. Certo? Próximo slides. Então, sua situação, privilegiada uma vez que estava situada ao norte da África e dominava a ilha da Sicília, contribuiu para que o monopólio da ligação do Mediterrâneo Ocidental com a Oriental pelos cartagineses. A gente vai ver um mapa no próximo slide, vai entender bem. É bem interessante e engraçado que depois o reino da Espanha vai trocar o seu lado para a questão do Atlântico, porque o Atlântico tinha coisas melhores do que o Mediterrâneo. Bom, aqui está o mapa que nós estávamos falando. Então, Cartago estava na África. Roma, como ele comentou lá, a Sicília também. Aqui o grego, Macedônia, a Ásia Menor aqui. Mar Negro, a Síria, Gália, tá? Os Pirineus. Certo? Então, vamos ver o que? Começou a expansão. Então, está dizendo aqui, a expansão romana a partir da Península Itálica foi uma preparação para a conquista do Mediterrâneo, né? Porque se conquistasse o Mediterrâneo, tu conquistaria o centro, né, da Europa, que era o centro, mais ou menos, por isso tudo aqui. E realmente, eles chegaram aqui até na Inglaterra. Segunda máxima, mar est nostrum, o mar é nosso. Cunhado de moedas romanas da época, veja o mapa acima, a conquista da Península Ibérica. Tinha outro mapinha em cima, não coloquei, mas vocês têm ali da conquista da Península Itálica, a parte vermelha ali do século V, onde fica Roma, eles começaram aqui, ó, e depois foi o que? Se expandindo até conquistar boa parte da Península Itálica, que seria essa parte toda aqui de baixo, tirando a Sicília. A Sicília não fez parte, tá? Está no mapinha de vocês de cima ali. Certo? Então os romanos viam a Sicília como o quê? Um prolongamento da península e tinham interesse de quê? Nas suas terras férteis. Produzir comida, alimento para manter seus exércitos guerreando e se conquistando mais e mais e mais. Então o choque do imperialismo entre Roma e Cartago acabou por desencadear a guerra. Seria as guerras púnicas. E o choque entre 264 a.C. e 446 ocorreu 3 grandes guerras que culminaram com a destruição de Cartago e o controle romano de vastos. Essa coisa escrevendo errado é fogo, né? E os vastos
território espalhado por todo o Mediterrâneo e começou a ampliar cada vez mais as suas conquistas de seu território, dando limite, né? Então as conquistas provocaram profundas transformações em Roma. O Senado passou o quê? Uma mudança. O Senado passou a administrar um vasto território e a riqueza produzida, né, convergia para a cidade, que agora era a capital de um grande império. Então, a riqueza ficava em Roma. O enorme afluxo de bens das províncias conquistadas pela pilhagem de guerra, ou seja, pelo que eles conseguiam roubar com as guerras que eles travavam, pela que a cobrança de tributos produziu um impacto na economia, com a queda cada vez mais acentuada dos preços dos produtos agrícolas. Em outras palavras, a guerra expansionista passou a ser o elemento-chave para a economia romana, e não mais produzir alimentos, assim fazer guerra. Pilhagem de guerra. Certo? Os patrícios ligados ao Senado eram os maiores proprietários de terra, como nós vimos. Os pequenos proprietários plebeus da Península Itálica, não encontrando condições de sobreviver no campo, vendiam suas terras e transformaram-se em mão de obra barata na cidade. Isso aqui é bem interessante o que aconteceu depois na Revolução Industrial, com os cercamentos na Inglaterra. Tinha muita mão de obra, mas não tinha muito emprego no campo, as pessoas iam para onde? Para a cidade, achando que com isso ia conseguir um emprego. Né? E depois não conseguiam, eles começaram o quê? A descobrir que tinham outros lugares para ir. No caso da Revolução Industrial, muitos deles foram para onde? Ou vieram para o Brasil, ou foram para a Nova Inglaterra, que seria o atual Estados Unidos, e assim conseguiram crescer cada vez mais, e hoje ser o que é os Estados Unidos. Né? Então, a cidade de Roma, em consequência, passou a crescer desmedidamente. Não tinha um controle, o que levou o quê? Uma tensão social, choque, certo? Um choque de classes. Dois territórios conquistados chegavam que milhares de escravos, consolidando a economia escravista. Uma outra parte interessante seriam os escravos, uma economia que era baseada na questão dos escravos, bem antes nós temos hoje nossa ligação com a escravidão, mas aqueles tinham, não eram só escravos negros, e sim escravos brancos, escravos que vinham através de guerras, tá? Surgiu uma poderosa classe de comerciantes, chamados homens novos, associados por uma participação política. Então, toda essa situação configurou-se a crise da República Romana. A República entra em crise. Aquilo que eu falei, cresce demais, começa a ficar tudo bagunçado. Aquele que não tem um crescimento mais tranquilo, linear, com um crescimento acentuado, mas não tão grande, o troço funciona. No momento que a gente começa a crescer demais e sem controle, se o PIB desse ano vai ser, digamos, 1%, e ano que vem chega a 10%, tu vai ter certeza que no outro ano vai ser negativo. Ou em alguns outros anos vão ser negativo. O troço tem que sempre seguir devagarzinho. Ou tu mantém, ou tu cresce pouquinho. Agora, crescer muito, não dá certo, fica até ao negativo ao contrário ali. Um dia tu cai. Né? Configurou a crise na República Romana, pois o que? O governo oligárquico não tinha condições de fazer frente às crescentes pressões sociais e políticas. Mexe com todo mundo, né? Então a tensão social aumentava. Tem uma nova tentativa, aqui foi um maiúsculo, de superação da crise foi a ideia da reforma agrária, proposta pelos irmãos Tibério e Caio Graco, que exerciam o quê? O cargo de tributos da plebe e viam na distribuição de terras uma forma de superar a crise, satisfazendo que as necessidades da plebe empobrecida. A reforma agrária até hoje não funciona, não adianta dar terra às pessoas. Tem que dar condições que eles dão, tu pode dar terra, mas façam o quê? Ou o governo compra o excedente agrícola, ou compra o que eles produzem, tá?
ou de jeito não vai funcionar. Opinião minha. Então, em 133 a.C., Tibério Graco propôs as terras que pertenciam ao Estado deveriam ser distribuídas aos cidadãos pobres. As terras do Estado para o cidadão. Se tu for olhar, isso aqui tentaram se fazer em 1963, se não me engano. Logo depois veio o regime militar. Sob forte oposição das elites romanas, essa proposta de Tibério foi aprovada, mas sua execução acabou sendo impedida. Anos mais tarde, em 124, o irmão Caio Graco, então tributo eleito, retomou o projeto de lei agrária sem, no entanto, considerar que as terras controladas por alguns senadores considerados mais importantes. Vai dando o bolso dos caras que tem o poder da caneta, aí o troço não resolve, né? Então, em 121, pressionado, Caio pediu que seu escravo o matasse. E seus seguidores acabaram sendo perseguidos e mortos. Certo? Então não funcionou a reforma agrária. A ideia dele é uma ideia interessante, mas que não funciona. Hoje em dia não funciona. Não adianta dar terra, né? Tem que dar emprego. E dar condições que as pessoas trabalham com dignidade. Tá? Ao fim desse processo, o projeto de reforma agrária dos irmãos Graco fracassou e sua concentração de terra nas mãos dos patrícios deixou de existir. A questão agrária continuou desencadeando tensões sociais. Outras tentativas de redistribuição de terras foram defendidas, como a de 91 a.C., por iniciativa do tribuno Marco Livio Druso, que acabou sendo assassinado. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tem mais um pedacinho, mais uns 4 slides. Então, em meio ao conflito surgiu começaram a ter as ditaduras militares na era romana, aliados-se ora aos aristocratas patrícios, ora aos Partido Popular, composto de plebeus e homens novos que não tinham nada, mas tinham dinheiro, que eram marginalizados politicamente. Os ditadores eram generais do exército, e seus governos refletiam a grande importância assumida pelas forças armadas no momento de crise. Se a gente pegar a nossa Constituição, tem suas cláusulas que diz das Forças Armadas também, que sendo incitadas, sendo cutucadas, elas podem, né, como é que eu vou dizer, resolver o problema. Lembrando que quando teve o impeachment da Dilma, exatamente isso foi aconteceu. A Dilma ia incitar o estado de sítio e foi pedir auxílio para o exército, porque na Constituição diz que o estado de sítio é uma das prerrogativas. Eu não lembro qual é o inciso, eu não vou procurar agora. Né? E o que o comandante do exército no momento falou para ela, assim, se tu der uma ordem dessa, nós vamos cumprir essa ordem até o final, como ela deve ser feita, com os princípios legais do que o artigo da Constituição diz. Ou seja, possivelmente íamos acabar tendo um novo governo militar no Brasil momentaneamente, né? Então ela decidiu enfrentar o impeachment do jeito dela, acabou que ela sendo impeachmentada, perdendo o cargo. Mas isso é muito interessante, isso aí, né? O poder que tem as Forças Armadas, né? E por isso que as Forças Armadas, eu sempre falo, que tem que ficar a par da questão política, porque ele é um dos pilares que mantém a nossa Constituição. No caso, os romanos, é um dos pilares que manteve a força por um bom tempo, né? Porque assim, a importância assumida pelas Forças Armadas aqui no momento de conflito. Aqui, ó, os ditadores eram generais do exército e seus governos refletiam a grande importância assumida pelas Forças Armadas no momento de crise. Entrou em crise, né? Tá com problema, não sei o que, chama os milicos. Tá não sei o que, chama os milicos. Assim vai indo. Bom, as constantes disputas pelo poder entre os militares resultaram na criação dos triunviratos. Deixa eu ver se eu escrevi certo. Triunviratos, que seria o quê? Os governos de 3 líderes políticos militares, que
também acabou aguçando divergências. O primeiro seria o que era formado por Caio Júlio César, Pompeu e Crasso. Esse eu escrevi certo. Por Caio Júlio César, Pompeu e Crasso. Júlio César fez o quê? Proclamou-se ditador. Iniciou uma série de reformas econômicas, administrativas e tentou, sem sucesso, criar um novo pacto no qual seu poder seria maior que o Senado. Opa, vai mexer com os senadores, não vai dar certo. Sucederam-se a proclamação da ditadura vitalícia de César e seu assassinato em pleno Senado em 44 a.C. Seguiu-se o segundo triunvirato, formado por Marco Antônio Otávio e Lépido. Originados novos confrontos, Otávio, em 31 a.C., conseguiu derrotar seus rivais e recebeu do Senado o título de príncipes. Seria primeiro cidadão e imperador, o Supremo. E por último, que seria o segundo triunvirato, formado por Marco Antônio Otávio e Lépido, originado, aqui está repetindo. E só para pegar aqui a parte final, aqui, o Supremo, acho que faltou isso aqui, mas eu vou ler aqui. Atribuiu a si mesmo o título de Augustus, o Divino, concentrado os poderes em suas mãos e realizando uma série de reformas. Otávio Augusto derrubou a República e instaurou o Império. No caso, só vocês observarem o mapa abaixo, que ele vai, deu 1 hora esse vídeo, meu Deus do céu. Tá? Que ele vai indicar o quê? O território antes de Augusto Otávio, conquistas de Augusto e reinos independentes e aliados. Então a gente pode observar no mapa bem abaixo. E aqui a gente termina essa parte. Na próxima aula nós vamos começar a entrar no Alto Império Romano. Tá? Nós temos depois o Baixo Império Romano. E por último, a cultura romana, se não me engano, aí termina o capítulo, mas aí acho que vai até o recesso, vamos ficar em Roma, acredito eu, certo? E eu vou pedir uns trabalhinhos, acho que até estou pensando, vou organizar algumas coisas interessantes. Feito? Bons estudos para vocês. 1 hora e 2 minutos.